Fala, maninho, eu sou o professor Jefferson Machado de História e eu vim falar contigo um tema polêmico hoje, um tema que está bombando nas redes sociais. É possível um conflito entre Estados Unidos e Irã? É possível uma terceira guerra mundial? Bom, isso e tudo mais você vai saber aqui no canal Sapiens. Roda a vinheta! Ei, maninho, meta de like. Com 100 likes nesse vídeo, a gente vai para um podcast sobre os conflitos entre Estados Unidos e Oriente Médio. Falando sobre Bin Laden, Talibã, Al-Qaeda, tá? 100 likes nesse vídeo, 100 likes. Bom, gente, hoje estou aqui para tratar desse tema polêmico com vocês. Em cenário novo, mostrando para vocês aqui o nosso slogan do Sapiens. Vamos nos perguntar, é possível um conflito mundial entre Estados Unidos e Irã? É possível uma terceira guerra mundial? É possível uma guerra nuclear? Mas antes de nós tratarmos sobre esse conflito na sua plenitude, é necessário nós compreendermos quem é o Irã hoje. A composição étnica do Irã. O Irã tem uma composição étnica de uma sociedade persa. O Irã, na verdade, é a Pérsia. Acima de tudo, a gente tem que entender que a composição religiosa do Irã é uma sociedade xiita, de maioria xiita. O outro ponto também interessante é em relação à política no Irã. O Irã ele é composto politicamente de uma sociedade teocrática, onde o Estado e a religião estão unidos. Entre 1921 e 1925, sobe ao poder um oficial do exército persa chamado Reza Khan Pahlavi. Reza Khan Pahlavi, após tomar o poder, se torna o Shah da Pérsia. Esse Shah Reza Khan começa a fazer uma série de transformações urbanas, começa a fazer uma série de transformações para modernizar o país. Começa, a partir desse momento, uma aproximação, uma ocidentalização do Irã. A partir de 1935, a Pérsia passa a ser chamada Irã, que significa Terra dos Arianos. Em 1941, o Irã é invadido, por um lado, pelo exército britânico e, por outro, pela União Soviética, que buscam se apoderar do poder petrolífero desse país. Pró-Estados Unidos, um governo ditatorial e autoritário, começa um processo progressivo de ocidentalização do Irã em relação aos Estados Unidos. Começa-se, por sua vez, o abandono do uso do véu, a oração de homens e mulheres juntos nas mesquitas. Isso começa a incomodar o clero. Somando-se também à política ditatorial e autoritária do governo em relação ao clero, leva-se ao movimento, a chamada Revolução Islâmica de 1979. Aproveitando essa instabilidade da Revolução Islâmica em 79, ocorre em 1980 a invasão do Iraque ao Irã, em 1980, numa guerra que dura 8 anos, com a derrubada do primeiro-ministro, que vai finalizar em 88. Para complementar mais a situação, em 88 eles derrubam um avião civil. Até hoje, os Estados Unidos nunca pediu perdão por esse acontecido. Isso acirra a hostilidade entre iranianos e estadunidenses. Bom, mãe, nós já entendemos todo o processo histórico, já entendemos o processo de acirramento entre Irã e Estados Unidos e agora vamos entender quem é esse general Soleimani. Bom, Soleimani é o principal comandante da Força Quds do exército iraniano. A Força Quds é um grupo de elite que está dentro do exército revolucionário do Irã. Então, gente, como vocês estão vendo, nós estamos diante de um quadro agora, onde representa as Forças Armadas do Irã. As Forças Armadas do Irã são divididas em duas partes, o Exército da República Islâmica do Irã e o Exército da Guarda Revolucionária Islâmica. Ambas têm suas respectivas forças de ar, terra e mar. Respondem não ao presidente, mas ao supremo líder do Irã, a autoridade religiosa vitalícia, papel ocupado pelo Ayatollah Ali Khamenei desde 1979. O Exército da República tem o papel de uma força militar tradicional, de proteger o país de ameaças externas. Como vocês estão vendo, existem dentro dessa força revolucionária duas unidades, a unidade Quds e a unidade Basij.
essa unidade Quds, que é a unidade especial, na qual era comandada, liderada pelo general Qassem Soleimani. A organização foi criada depois da Revolução Iraniana e sua fundação foi ideologicamente motivada, ou seja, é um movimento, é uma força que a Quds, por exemplo, que atua fora das fronteiras do Irã. Ela atua de forma incentivando e alimentando as milícias em todo o Oriente Médio. E dentro do Irã, ela também tem como papel, como objetivo, fiscalizar quem realmente anda conforme os costumes islâmicos. Interessante a gente ressaltar aqui, antes de falar da escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã, que dia 10 de novembro de 2019, ano passado, o presidente Hassan Rouhani anunciou a descoberta de um campo petrolífero na região do Khuzistão. Bom, isso fica para vocês pensarem aí. Mike Pompeo diz que a campanha militar dos Estados Unidos na Síria acabou com 99% do chamado califado, que o grupo terrorista Daesh estabeleceu em 2014. Rouhani afirma que conspiração dos Estados Unidos contra o Irã nunca triunfará. No 40º aniversário da Revolução Islâmica, o presidente diz que o inimigo nunca alcançará seus objetivos malignos. Irã acusa Estados Unidos de colonialismo após decisão de reconhecer a anexação israelense de Golã. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo chamou a Guarda Revolucionária do Irã, um grupo de elite das forças de segurança do país, de organização terrorista, por participar, financiar e promover o terrorismo como uma ferramenta estatal. Trump envia mais de 1.500 militares ao Oriente Médio. Medida chega em meio às crescentes tensões com o Irã. Rússia diz que Irã não pode ser culpado precipitadamente por ataques no Golfo de Omã. 2 navios petroleiros sofreram explosões enquanto navegavam pelo Golfo de Omã, entre os Emirados Árabes e Irã. Estados Unidos abateram o próprio drone achando que era nosso, diz Irã. Trump havia anunciado a destruição de um suposto drone iraniano que se aproximou do navio dos Estados Unidos. Delirante, disse porta-voz das Forças Armadas do Irã. Reino Unido deve deixar de ser cúmplice dos Estados Unidos, diz Irã em meio às tensões no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas sanções econômicas contra o Irã. A disputa entre Washington e Teherã tem causado tensões no Oriente Médio, com risco de uma nova guerra na região. Ao assinar as novas medidas contra o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as restrições vão incluir o líder supremo iraniano Ali Khamenei, além de outras pessoas. Irã rejeita acusações da Arábia Saudita e nega participação em ataque contra instalações petrolíferas. Estados Unidos enviarão reforço militar para a Arábia Saudita após ataque à refinaria. Estados Unidos criticam retomada de enriquecimento de urânio no Irã. Manifestantes iraquianos invadiram as instalações da Embaixada Americana de Washington em Bagdá nesta terça-feira. Eles estavam revoltados pelo bombardeio dos Estados Unidos contra uma facção pró-iraniana que matou cerca de 25 combatentes iraquianos. O papel de Soleimani era crucial dentro da milícia Quds, pois é através dela que se alimentava e se alimenta as milícias, desde da Al-Qaeda ao Estado Islâmico e, por sua vez, o Hezbollah. Todas essas milícias que se encontram dentro do Oriente Médio, na região da Síria, da Jordânia, do Líbano, são milícias que são alimentadas e patrocinadas pelo exército iraniano. Mas e aí? Nesse ataque, existe uma motivação eleitoral? Nós temos que lembrar que esse momento é um momento de reeleição dos Estados Unidos.
Trump está passando por um processo de impeachment. Algo que ele tanto criticou no passado foi a participação ativa dos Estados Unidos em alguns conflitos. Ele criticou muito o Obama, dizendo que o Obama estava, nessas atitudes, tentando reativar um conflito para se manter no poder, criar uma popularidade americana. Nós sabemos que a guerra ela tem um papel crucial dentro da história como motivador, unificador da sociedade, da nação. Então, é bem possível que Trump esteja nesse conflito tentando reativar essa ação para que possa unir os Estados Unidos contra o Irã e aí criar a sua base de popularidade. É possível, é uma possibilidade. Fica aberto para vocês colocarem nos comentários aqui o que vocês acham sobre o conflito. Há um ponto interessante também em relação a essa questão eleitoral. Os Estados Unidos também, ele faz suas guerras, faz seus conflitos sempre baseado numa opinião pública. Existe uma grande parte do povo americano que é contra esse conflito. O ponto de partida das relações entre Estados Unidos e Irã começa-se a partir do programa nuclear uraniano. A política de Obama era uma política de tentativa de reintegração do Irã na política internacional em conjunto com os Estados Unidos. Já a política de Trump é uma política de isolamento geográfico. Para Obama, o importante era aproximar o Irã dos Estados Unidos e manter o controle sobre o enriquecimento do urânio. Já Trump discordava dessa política. Chegamos ao ápice do vídeo. Ao momento crucial do nosso vídeo. Calma, eu vou te falar. É mesmo? É possível uma terceira guerra mundial? É possível um conflito direto entre Estados Unidos e Irã? Já começo te respondendo. Dentro dos moldes, como ocorreram no passado, Primeira e Segunda Guerra Mundial, é impossível. Esse conflito entre Estados Unidos e Irã está muito mais parecido, muito mais próximo dentro dos moldes da Guerra Fria. Isso mesmo. Um conflito indireto. Tomando como base os apoios militares e políticos do Irã, por exemplo, que recebe apoio político e militar da Rússia, da China, e os Estados Unidos, por sua vez, dentro ali do seu satélite, como a Arábia Saudita, Israel, e tendo atualmente a política militar do Irã alimentando as diversas milícias e movimentos pró-Irã, como o Hezbollah e a Al-Qaeda, nós podemos dizer que haverá um acirramento dos conflitos no Oriente Médio, um aumento desses contatos de grupos terroristas contra o exército americano que se encontra no Oriente Médio hoje. Apesar de o Irã não ter hoje poderio militar para atacar os Estados Unidos de forma direta, ele poderia usar Israel como alvo desse ataque. A Rússia pode se posicionar mais ativamente nesse conflito. A China já é um pouco mais cautelosa. Como eu já disse, um conflito dentro dos moldes da Primeira e Segunda Guerra Mundial é praticamente impossível. Ela está muito mais próxima de um conflito próximo dos moldes da Guerra Fria e de ações terroristas por parte do exército iraniano, ativando as várias milícias que existem no Oriente Médio. Então é importante a gente lembrar de que o papel do Trump pode ser de uma construção de uma narrativa para ativar a nacionalidade dos Estados Unidos. Isso é importante a gente ressaltar. E o Brasil? Qual é a participação dele nesse conflito? Bom, além de ficar fazendo memes na internet... Não quero, não! Faz aquele... Eu não quero! Não quero mais ver com nós lá. Não quero, não! Os nossos impactos serão muito mais geopolíticos do que políticos. Como, por exemplo, já o aumento dos barris de petróleo e da gasolina. É interessante para o Brasil
não se posicionar nem com um nem com o outro, já que o Brasil realiza relações econômicas com os Estados Unidos, com Israel e diversos países árabes. Devemos lembrar que o Irã é aliado da Venezuela, ou melhor, a Venezuela tem alianças políticas e econômicas tanto com o Irã, com a China e com a Rússia. E não é interessante para nós arrastarmos esses conflitos para a nossa região. Não temos nada a ganhar com isso. Então, é mais interessante para o Brasil não interferir e não tomar lados. Bom, maninho, eu quero te agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo. Tá? Não é dessa vez que você vai para a guerra pelo jeito, né? Não é dessa vez que a galera do Barreiro, do Bengui, Tapanã, Guamá vai para a guerra. Pô, bom, enfim, eu quero que você deixe seus comentários, deixe seu like e não esqueça, acima de tudo, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse assunto. Bom, dá uma visita no canal, conheça os outros vídeos, Era Vargas, totalitarismo, nazifascismo, crise de 29, uma playlist de vídeos para você conhecer e estudar. Conheça mais o canal e aguarde outros vídeos.